Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Na verdade, estou começando o primeiro episódio da terceira temporada. Hoje, um pouquinho mais cedo, eu postei um vídeo explicando como é que vai funcionar essa temporada e as pequenas mudanças que nós fizemos na estratégia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você pare e assista primeiro o vídeo logo anterior a esse, no qual eu explico como vai funcionar a terceira temporada. Tá certo? Bom, então começando já essa temporada, eu vou fazer aquela análise dos ativos que a gente negocia. Vou começar fazendo uma análise semanal. Podia até fazer uma análise usando o gráfico mensal, já que nós estamos mudando de mês agora, né? Tá vindo junho. No entanto, isso ia demorar demais, então eu vou fazer a análise só no semanal e no diário mesmo, tá? Não vou no mensal. Talvez eu dê uma passadinha rápida, mas enfim. Bom, vou começar no índice dólar aqui, falando de como que tá o dólar de um modo geral. Esse é aquele índice, mais uma vez, que leva muito o euro em consideração, já falei várias vezes isso. E a gente vê claramente como que o dólar vem sofrendo uma pressão vendedora, digamos assim, né? Desde lá do começo desse ano, quando ele teve um ápice de alta, ele vem em queda em relação às principais moedas do mundo, né? Se a gente vier nesse outro índice aqui, ele também tá, essa pressão é visível nele, tá certo? E a gente pode ver aqui no mais tradicional como que tá forte. Ele veio, rompeu esse nível de suporte, retestou e não conseguiu romper, né? A gente pode ver isso no diário aqui, como que ele está bem pressionado. Diante disso, a gente pode ir para o euro, a gente vê lá no semanal, pode voltar lá atrás, como que a gente tinha traçado aquelas linhas, né, diagonais aqui. Ele primeiro retestou essa aqui, agora ele está indo lá retestar outra. Olha que interessante, essa linha já estava desenhada há mais tempo. Ele veio essa semana e retestou. Semana passada ele foi, não conseguiu romper e agora está indo de novo. Vou no mensal rapidinho aqui, só para a gente ver. Olha só como que nos dois últimos meses teve uma valorização do euro. Então a gente pode estar vendo uma inversão dessa tendência de baixa que veio aqui, né? E o euro já em maio vai fechar acima da média de 20 aqui no mensal. Agora vamos no diário, o que importa para nós aqui. Então a gente tá claro esse contexto de pressão do vendedora do dólar, ou seja, de valorização do euro e do ien também em relação ao dólar. E o que a gente tem de evento importantíssimo essa semana? Na sexta-feira nós temos o famoso Non-Farm Payrolls, que é aquela taxa, a folha de empregos não agrícolas, né, que é basicamente de serviço, industrial, esse tipo de coisa, que é um dado muito importante, que serve de consideração até para o Banco Central Americano decidir se vai subir taxa de juros ou não, e volta naquela história toda se o Banco Central Americano vai subir ou não. Mas o que acontece? Já está praticamente 100% de consenso nos principais economistas e no mercado, digamos assim, de que o Banco Central Americano vai subir a taxa de juros. Então, por mais que na sexta-feira venha um dado positivo, isso já está meio que precificado, digamos assim. E a principal chance de ter surpresa, digamos assim, é no lado negativo para o dólar, que seria o euro, faria o euro subir. Então, qualquer posição que a gente vai entrar agora, é importante levar isso em consideração, que sexta-feira tem um anúncio importante, tá? E vamos ver aqui como que está na nossa estratégia. Se eu colocar aqui no Hakanashi, a gente vê que teve já uma vela fechando verde, e tem essa outra aqui aberta, que já é lá do dia 1º, lá da Austrália, né, que já está aberto, e dificilmente essa vela vai fechar de outra cor que não seja verde, porque se a gente vier aqui na vela normal, a gente vê que ela praticamente sem movimento nenhum, levemente vermelha, ela já está verde, tá? Então isso nos leva a
decidi abrir uma posição comprada no euro aqui. Qual que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado? Eu não vou abrir posição em todos os pares contra o dólar, para não ficar totalmente posicionado contra o dólar. Para a gente limitar a nossa possibilidade de exposição também. Mas aqui a gente já vai entrar comprado, tá? Vamos lá, euro. Então eu vou aqui abrir, como eu falei, duas posições de um microlote, que é 0,01 lotes, tá? Então eu vou abrir uma. E abrir outra. Tá aqui nossas posições, tá? Tava com um spread de 0,4 pips aí. Vou numa delas e, como eu falei, vou colocar o take profit nela. Ah não, desculpa, primeiro nós temos que definir os stop loss de ambas, né? Eu vou primeiro aqui colocar um stop loss aqui de menos 130 pips, olha lá, que fica próximo daquele 0,65 que eu falei, até 0,75 em cada trade, tá? Colocando o stop loss. Ficou num ponto bom aqui abaixo dessa mínima desse dia aqui, né? Ficou um ponto, eu vou mexer um pouquinho aqui, tá? E a outra posição eu vou colocar o stop loss no mesmo ponto. Ficou 109,58. Aqui, ó, stop loss 109,58. 109,58. E essa aqui eu já vou colocar um take profit de, eu tenho que ter aqui o dobro, então eu tenho que ter $28,80, correto? Então eu tenho que ter aqui mais ou menos uns 280 pips, tá? Na verdade 288 para ficar exato, né? Pronto. Como eu falei, tenho duas trades abertas, uma já com stop loss definido, a outra não, tá? A outra, a ideia é deixar o preço, dar espaço para o preço ir além do nosso take. E essa aqui o take já vai ficar, e ela a gente vai mexer o stop loss com mais frequência se for necessário e acompanhando o preço. Beleza? A ideia disso é a gente não perder lucro se o lucro vier, chegar aqui no 2 para 1 e descer pelo menos com metade da nossa posição, a gente vai garantir o lucro. Bom, próximo par. Dólar e ien. Se virmos no semanal aqui, ó, a gente vê que teve aquele forte movimento lá depois da eleição do Trump, e também o dólar se desvalorizou em relação ao ien. Ele chegou a subir aqui, mas voltou, respeitou essa trendline de baixa e está aqui mais ou menos. Esse aqui até pede uma coisa interessante, ó. A gente vê que nível que foi essa retração depois dessa expansão, né? Ele fez esse movimento aqui, olha só. Ele vê uma retração aqui no nível de 0,3 e agora está acima de 0,5. Está mais ou menos uma retração de 50% daquele movimento que teve aqui. Certo? Vamos para o diário aqui. Se a gente vier no Hakanashi, a gente vê que já teve várias velhinhas vermelhas depois que o preço encostou aqui, e ia ter sido interessante entrar aqui. E nós não vamos entrar nessa trade, tá? Até para não ficar com mais uma trade contra o dólar, porque como eu falei, pode ter um movimento, pode ser que na sexta-feira o dólar se fortaleça. E como já está mais ou menos longe da média aqui, já teve muita velhinha, no dólar ien não vou entrar, tá? Euro ien. Euro ien é aquele par que a gente
não pegou esse movimento aqui, né? Chegou a ter até um gap e a gente não pegou. É uma coisa que a gente até brincou, eu até brinquei em alguns vídeos sobre isso. E se viermos no semanal, a gente vê que o preço parece que ele está formando uma tendência de alta. Olha só, ele já teve máximas mais altas aqui e mínimas mais altas. E na visão de macro, o que já começa a se falar? Começou-se a se falar, apesar do Banco Central Europeu tá desconversando para evitar isso, começou-se a se falar no tal do tapering do Banco Central Europeu. O que seria o tapering? O tapering é meio que o contrário do quantitative easing. O tapering é quando o Banco Central Europeu começar a vender todos os ativos que ele comprou para poder ajudar a economia e para poder colocar mais euro para circular. Ele vai começar a fazer o movimento ao contrário, já começam a especular. O que é o movimento contrário? É ele começar a vender os ativos e com isso recolher euro de volta da economia, digamos assim, tá? Dá uma mexidinha nessa trendline para pegar esses pontinhos aqui e vão lá no diário, no Eurien. A gente vê que o preço fechou acima da média de 20. Vamos lá no Hakanashi. Vai fechar a primeira vela verde, pode fechar com essa vela de hoje. Então nós não vamos entrar ainda, tá? Vamos esperar fechando. Se tiver no dia de hoje, que eu falo já é no dia 1º, né? Que seria amanhã aqui, mas hoje já lá na Austrália. Se fechar, tiver um movimento positivo, a gente pode entrar comprado aqui, tá certo? Dólar australiano. Dólar australiano é um par que está pressionado, é uma moeda, né? Apesar do dólar americano se enfraquecer, o dólar australiano ainda está se mostrando mais fraco que ele ainda. A gente vê que ele rompeu aqui a média de 20, foi lá, retestou e está indo embora de novo. Se viermos aqui no Hakanashi, na velinha diária, Hakanashi diário, a gente vê que abriu uma vela vermelha e nós podemos ver que provavelmente vai continuar no vermelho aqui, tá? Essa vela aqui vai fechar aqui embaixo, por mais que não tenha força aqui. Então eu também vou optar por já vender esse par aqui. Vou entrar também no dólar australiano aqui, vendido. Então nessa aqui, de certa forma, nós estamos a favor do dólar americano, tá? Indo contra o dólar australiano, acreditando que ele vai se enfraquecer mais. Vamos lá. Mais uma vez abrir duas posições, duas trades de 0,01. Lembrando que eu estou abrindo duas trades, por quê? Porque agora nós temos um balanço de 2.000 na conta. Então a gente consegue com 2 microlotes manter mais ou menos os mesmos padrões de risco, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, colocar o nosso stop loss. Aqui por exemplo, é um bom nível aqui que está quantos pips? 60 pips, dá até para colocar mais alto. Aqui 103 pips, tá? Esses 103 pips, se a gente for lá olhar, ó, nós estamos falando de 0,5% da conta sendo arriscada nessa trade, e nessa outra aqui nós vamos arriscar também 103 pips, e nela eu já vou deixar nosso stop loss, nosso take profit de 206 pips positivo, tá? Que já dá um retorno de 1% nessa aqui. Beleza? Então é isso aí. Estamos vendidos no dólar australiano. Olha aqui o nível do 2 para 1 dele está um nível interessante antes de chegar nesse próximo suporte que tem aqui embaixo. E é isso aí. Vamos ver como é que se comporta. Por fim, o nosso ouro, que é o ativo que a gente introduziu nessa temporada. A gente pode ver que o ouro já vem aqui com umas velinhas verdes no Hakanashi. Primeiro eu vou lá no semanal para a gente fazer uma análise.
O ouro ele está um pouco lateralizado, está um pouco dentro dessa caixa aqui, a gente pode ver, né, esse retângulo aqui. Ao longo desse ano o ouro se valorizou, mas depois no momento dos investidores estando afeitos a risco, digamos assim, vender o ouro, mas ele encontrou essa linha aqui, a gente tem mais ou menos essa trendline de alta, tá? Lá no diário, ainda não teve muito movimento hoje, né? Que já no dia 1º, hoje já, eu falo hoje na Austrália. No dia 31, que é agora, 9 da noite, ele teve uma alta, até um certo engolfozinho de alta aqui, mas eu ainda não vou entrar comprado. Por quê? Primeiro, porque seria mais uma que a gente vai entrar contra o dólar, eu vou esperar um pouquinho, tá? E segundo, que a gente já teve algumas velinhas verdes aqui, eu vou esperar pelo menos uma vermelhinha e talvez mais uma verde. Ele tem essa trendline aqui que ele está respeitando, se a gente for analisar, olha só. Ele ainda não fechou acima dela, então eu vou esperar um pouquinho esse ativo aqui para tomar uma decisão. Tá certo? Então é isso aí para o primeiro dia do Trader Tranquilão. Só para finalizar, no outro vídeo eu falei desse par aqui, por exemplo, o euro lira turca, que não vai fazer parte do Trader Tranquilão. Eu só queria mostrar que eu falei de como que o spread dele aumentava em outros horários. Olha como é que está o spread dele agora. Nesse momento nós estamos com um spread de 43 pips. Tá certo? Um par que nós não vamos negociar. Comentei que eu tenho trade aberta nele numa outra conta minha, especialmente porque está no momento de valorização, possível valorização da lira, né? E ela paga bastante juro de swap noturno. Mas enfim, eu não vou voltar a falar desse par mais no Trader Tranquilão, tá? Vou fechar aqui, só queria mostrar esse spreadzinho aí para você. Olha a diferença aqui, a gente vê em outros a gente nem consegue no diário ver as duas linhas, né? As duas estão praticamente coladinhas uma na outra, a linha de bid e de ask. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que essas trades aqui a gente comece bem, e a gente vê todas elas movimentaram um pouquinho contra a gente aqui, mas ainda não é praticamente nada, né, de movimento, é muito pouco. E é isso aí, vão deixar rolar, espero que essa temporada seja boa, que você nos acompanhe, deixe seu comentário aí falando o que você achou. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.